Meu nome é Aprígio, sou professor da Uninove e profissional na área de desenvolvimento pessoal. Estou sendo convidado aqui para falar sobre um assunto, relacionamento interpessoal. Esse assunto é um assunto que permeia todos os nossos dias, né? Está com a gente todos os nossos dias. Por quê? Porque todos os dias nos relacionamos com pessoas. E por nos relacionarmos todos os dias, dá a impressão que a gente conhece muito bem desse assunto, somos muito práticos desde quando nascemos, não é? Mas não é bem essa a verdade, né? Nos relacionarmos com pessoas tem diversos fatores que interferem e fatores que nos levam a errar na forma de se comunicar, de perceber, de interagir. Então, esses minutos que nós vamos passar aqui, vamos procurar melhorar essa condição de relacionamento interpessoal. Conforme falei, a gente vive em diversos grupos e o relacionamento interpessoal está presente dentro da família, no trabalho, na escola. No nosso caso aqui, o foco vai estar voltado para o trabalho, mas não necessariamente, nos relacionamos em todos os espaços e temos basicamente a mesma característica. Então, o que falarmos aqui pode ser aplicado para a escola, para a família, para o trabalho, né? Uma relação amorosa, são relacionamentos. Quais os assuntos que nós vamos abordar dentro dessa temática? Então, as diferenças individuais, mostrando que somos diferentes, né? Somos diferentes não só fisicamente, mas somos diferentes na forma de pensar, na forma de agir, na forma de falar. A influência de fatores internos e externos ao indivíduo, ou seja, temos fatores internos que nascemos com eles e tem fatores que adquirimos no decorrer da nossa vida. A somatória desses fatores internos e externos dão uma característica que é o nosso modo de ser, a nossa personalidade. Vamos incluir alguns conceitos da psicologia, né? O homem ele é estudado sob diversas ciências, né? Ele é objeto de estudo de várias ciências. No caso de relacionamento interpessoal, vamos usar a psicologia para falar sobre isso. O desenvolvimento de atitudes é uma outra temática, como desenvolvemos a forma de pensar sobre diversas coisas, pessoas. A comunicação, que é o modo com que eu interajo através de diversos canais, a fala, os gestos, os sinais. Vamos falar de percepção, grupos e papéis sociais. As distorções no processo de percepção e de comunicação e a formação de valores morais e éticos. Bom, quanto às diferenças individuais, somos diferentes, né? Somos diferentes na forma de falar, de comer, de pensar, agir, sentir, interagir. E essas diferenças estão relacionadas principalmente a esses fatores internos e externos que estão associados à nossa conduta humana. Esses fatores internos estão presentes nas pessoas desde antes delas nascerem, ou seja, na vida intrauterina, né? A mãe já consegue perceber. Então, uma mãe que, por exemplo, teve 2 filhos, ela comenta com os colegas, comenta na família, fala, olha, o meu primeiro filho mexia mais, ele era mais agitado, eu sentia mais a minha barriga. Esse já é mais calminho, né? Chuta menos, né? É bem tranquilinho. Bom, então isso já denota uma certa característica de diferenciação.
e elas nem vieram à luz ainda, estão dentro da mãe, né? E já demonstram características diferentes. E as características externas são aquelas que nós vamos ver mais para frente também, que estão relacionadas à aquisição, à absorção, à assimilação da educação, né? Então, a somatória de fatores internos e externos dá o jeito que eu sou, dá o modo de eu ser e que me diferencia dos demais, por isso as diferenças individuais, né? Considerando também que quando a gente fala de indivíduo, né, a palavra indivíduo, ela vem de indivisível, quer dizer, que somos um, né? Não tem como eu ter um formato de comportamento, de ação, e num determinado lugar, em outro, né? Desde que eu seja autêntico nesses relacionamentos, essa minha autenticidade, ela é única, é o meu modo de ser. Portanto, não tem, eu não consigo ser diferente em diversos setores e autêntico ao mesmo tempo, a não ser que eu seja plástico, artificial, né? Mas autenticamente somos indivisíveis. Conforme falei, o homem é objeto dos mais diversos estudos. E no nosso caso aqui, a gente vai usar conceitos da psicologia, porque é a forma melhor da gente enxergar o que acontece no nosso dia a dia, né? Muito do que acontece, a gente não tem esse conhecimento. A gente sabe que acontece, mas não tem esse conhecimento. Então, vamos lá. Dois conceitos que são prioritários, né? É o conceito de consciente e inconsciente. Consciente, né? Esses conceitos são conceitos de Freud, né, que Freud utilizou são conceitos de Freud. Freud utilizou esses conceitos para identificar que consciente são coisas que eu lembro, que eu sei, né, que eu tenho acesso à minha mente. Então, coisas que fatos que ocorreram na minha vida e que eu lembro, e que vem a lembrança. Isso, então, a gente dá o nome de consciente, né? Então, você lembra da festinha que estivemos a semana passada na casa da Margarida? Sim, lembro. Então você lembra tal coisa? Tal... Então eu lembro, trago a minha lembrança. Isso é consciente, né? A palavra inconsciente está relacionada a coisas que eu não lembro. É um espaço dentro das pessoas, é um espaço que onde fica armazenado sonhos, fantasias, medos, realidade, mas que são socados, são empurrados para dentro, de modo que não venha a lembrança, Então, Freud fez uma simbologia entre consciente e inconsciente, né? Ele fez a simbologia de um iceberg, né? Imaginando aqui o nível do mar, né? O iceberg é essa pontinha, né? Visível acima do mar, e submerso uma imensidão de geleira, né? Mas o que a gente vê é a pontinha do iceberg. Bom, ele fez a seguinte simbologia: essa pontinha corresponde ao consciente e o inconsciente a toda essa geleira que fica submersa. Dizendo com isso o seguinte, que o nosso inconsciente é muito maior do que o consciente, e reserva diversos sonhos, fatos, traumas, medos, ansiedades,
guardados e que a gente não tem acesso. Algumas coisas que estão nesse limiar aqui, nesse limiar, eu faço um pouco de esforço, eu consigo fazer a lembrança, jogo para cima para o consciente. Mas tem coisas que são mais traumáticas e que ficam aqui embaixo, bem no fundo, ficam socadas, recalcadas. Existem traumas, e essas coisas que ficam mais socadas, recalcadas, são justamente, elas ocupam essa posição para nos proteger também. Porque nós não aguentaríamos conviver com uma imensidão de medos, traumas no decorrer da nossa vida toda. Toda ela vindo à lembrança, toda ela sendo consciente. Bom, e o que causa maior influência na nossa forma de ser, no dia a dia, é o inconsciente. Ele influencia mais no modo que somos, como somos. Portanto, tudo aquilo que eu tenho de lembrança, que eu tenho consciência, que eu sei, influencia. Mas a influência maior vem do inconsciente. Por isso que muitas vezes, numa dada situação, as pessoas dizem assim, poxa, mas eu não gostaria de ser como eu sou, eu não gostaria de agir dessa maneira, de pensar daquela maneira, ou respondi errado de novo para aquela pessoa, ou chorei, eu não queria ter chorado, mas me emocionei diante de tal situação, eu não sei por que eu tenho esse tipo de reação. Pois bem, as respostas estão aqui no inconsciente. Né? O inconsciente que impulsiona esse comportamento, muitas vezes, que a gente não quer. Né? Está aqui, porque a gente não tem esse controle total. Não tem, justamente porque ele é inacessível. Né? Ele fica socado, ele fica... Se você perguntar em que lugar físico do organismo, é na cabeça, no peito, onde é que fica o inconsciente? Não se sabe. Mas que ele existe, existe, né? Então Freud, há quase 100 anos, já falou sobre isso, né? Que ele existe. E não existe uma contestação sobre isso, é lógico, né? Então, aqui, esses dois conceitos são importantes para a gente entender que parte daquilo que a gente tem em mente, a gente controla, e parte a gente não controla. As coisas do inconsciente a gente não controla. Ela vem, nos impulsiona, ela nos transforma e a gente não tem esse controle. Bom, nessa sequência, Freud também desenvolveu um processo psicossocial. Né? Freud diz que nós temos uma energia, e essa energia está relacionada à sexualidade, que é a libido. Então, a nossa energia de vida, né, está relacionada à sexualidade, que são áreas erógenas e que a gente tem desde quando nascemos, né? Bom, então esse processo de desenvolvimento psicossexual, é o desenvolvimento dessa libido. Então Freud, ele coloca as seguintes fases, né? É importante a gente saber por que eu estou explicando isso. Porque isso tem uma influência enorme no modo de sermos. E conhecer isso dá uma noção para a gente também da onde vem certas reações nossas, o modo de ser. Então, cada um vai identificar um pouquinho alguma dessas coisas, né? E que, sem dúvida alguma, elas dão um maior ou um menor influência no modo de nos comportarmos, de nos comunicarmos, de ver o outro, né? Então, Freud desenvolveu algumas fases do desenvolvimento. Então,
A primeira fase é a fase oral. Na fase oral, que acontece dentro do primeiro ano de vida da criança, essa fase oral, como o próprio nome fala, existe uma área erógena que é a boca. Você pode notar que toda criança, todo recém-nascido, até 1 ano, tudo que ele tem acesso, ele põe na boca. Ele está no colo da mãe encostado, ele pega o cabelo e põe na boca. Se ele está no berço, ele encosta e põe a boca. Por quê? Porque a boca é a área de prazer, é a área onde ele sente prazer, né? Então, ele experimenta o mundo através da boca, né? Então, o modo com que ele trabalha essas experiências, né, vai influenciar na sua forma de ser. Nesse primeiro ano, a criança desenvolve o processo de confiança básica, né? Então, são fases que ele tem que passar, que ele tem que superar, né? Então, cada uma dessas fases, ele experimenta essas sensações, né? Portanto, então, a zona de erotização é o próprio corpo, que é a sua boca. Ele experimenta, tudo tem prazer através da boca. O prazer do bebê é colocar a boca e sentir o mundo através da boca, né? A segunda fase é chamada fase anal, onde a zona erógena é o ânus, né? E acontece entre o primeiro e segundo ano de vida. Bom, portanto, ainda também a zona de erotização é o próprio corpo, o ânus, né? Por quê? Porque nesse período, Freud identificou que é o período do controle dos esfíncteres, né? Que esfíncter? Do ânus, né? Do bebê. É no momento em que ele controla, né, a sua vontade de fazer cocô. Então, ele consegue controlar, não é mais automático a saída do cocô e do xixi também. Então, ele começa a controlar. É no momento que esse controle dá um grande prazer para ele. Dá prazer porque a gente pode fazer um simbolismo que é uma excelente obra-prima dele. Ele sente a vontade, ele é um feitor, né? Então quem tem acesso à criança consegue identificar isso facilmente. A criança, ela faz o cocô e ela olha o desenho do cocô, ela quer pegar, muitas crianças querem pegar e colocar na boca, aí na transição entre uma fase e outra, quer pegar e experimentar, né? Porque aquilo tem um significado muito grande para ele, né? É o seu primeiro feito, é aquilo que é o primeiro controle dele, é a primeira situação em que ele controla, em que ele é autor e controlador da situação, né? Então, essa é a segunda fase, a fase anal. E ela está relacionada ao modo com que as pessoas elaboram, realizam, né, têm suas realizações. A primeira fase oral, relacionada à confiança. A segunda, as elaborações, as ações, né, as transformações. E a terceira, também relacionada ao próprio corpo, é a chamada fase fálica, né, onde a zona erógena é o próprio órgão sexual, né? No caso do menino, o pipi, no caso da menina, a vagina, né? O pênis e a vagina. Acontece entre o 3º e o 6º ano de vida. Até aqui, até essa fase, criança, independente de masculino ou feminino, eles se veem como criança.
não se veem como homem e mulher no sentido enquanto órgão sexual. É a partir daqui que eles começam a se descobrir como menino e menina, né? É a partir daqui, a partir dessa fase, né? Então ele começa a fazer a sua identificação sexual. Esse é o período de identificação sexual. O menino se identifica com o sexo masculino e a menina com o sexo feminino, né? Então, é no momento em que buscam modelos, né? Então, o modelo pode estar dentro de casa ou pode estar fora de casa, né? O modelo pode ser o pai, o tio, né? Um super-herói para o menino, né? Para a menina pode ser a mãe, a tia, uma apresentadora de TV, né? Uma personagem tal, né? Então, essa é a chamada fase fálica. Nesta fase, ocorre o que é chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo, eu vou passar para vocês, né, agora aqui O complexo de Édipo, né, nessa fase dos 3 aos 6 anos, é a fase da estruturação da personalidade, né? É a fase da estruturação da personalidade. Porque é nesta fase, né, que começa a internalização das regras e normas sociais. É nesta fase aqui que o que pode, o que não pode fazer, o que é bom e o que é mal, começa a receber maior atenção e maior controle também. Seriam as primeiras regras da família, né? As primeiras imposições. Mas assim, por que isso ocorre aqui, né? Porque, conforme eu estava comentando, nessa fase aqui de identificação, né? Nessa fase aqui de identificação, na fase fálica, que ele está se identificando com a sua própria sexualidade, é um período de batalha, é um período que por isso chamado complexo de Édipo, porque é a fase que o menino, ele quer conquistar a mãe, né? É o primeiro objeto de desejo do menino é a mãe, né? Então, ele quer conquistar a mãe. Porém, existe um intruso nessa parada, que é o pai, né? Então, trava-se uma batalha, né? E essa batalha só tem um fim no momento em que existe uma imposição do pai, né? E é lógico que essa imposição que a gente diz, ela não é verbal, né? É uma imposição pelas circunstâncias, né? Até o filho, o menino, se identifica com o sexo masculino e fala, ok, tá bom, então eu não posso ter a minha mãe? Então tá, mas aí eu posso ter todas as outras mulheres que eu quiser, menos essa, porque essa já tem um dono que é o meu pai, né? Então, por isso que a gente comenta aqui que começa, né, é a fase de início da internalização das regras e normas sociais. É o primeiro não, é a primeira norma que ele recebe, né? E o modo com que, aqui também começa o modo com que a criança começa a lidar com esses limites. É o modo com que ele começa a aceitar os limites. Então, dentro de uma característica não patológica, as regras impostas são aceitas, ou melhor, são cumpridas. Não necessariamente aceitas sempre, mas são cumpridas, né? Existe uma característica de perversão, já a partir desse momento, que é quando
essas normas são rompidas, né? Quando não são aceitas e não são cumpridas também, né? A gente chama de perversão, essa transgressão à lei, né? Bom, então, isso ocorre até os 6 anos de idade. Então, até os 6 anos de idade, né? E também, olha, conforme falamos, a zona de erotização, a zona erógena, né? Onde se concentra a libido, é o órgão sexual do menino e da menina, né? Bom, até aqui foi uma batalha, né? Então, essas 3 fases. Depois entra um período chamado de período de latência, de dormência, que vai até o início da puberdade. Então, de 6 anos até o início da puberdade. Esse período, alguns autores chamam de fase de latência e outros chamam de período mesmo, que é um período de dormência. Para que depois, a partir da puberdade, vem uma outra fase do desenvolvimento chamada fase genital, na qual a zona de erotização já não é mais o próprio corpo, como aqui, a boca, o ânus e o próprio órgão sexual, mas sim a zona erógena é o outro, é o desejo pelo outro. Então, a partir da puberdade, entra essa fase chamada fase genital, que está relacionada ao desejo sexual, ao desejo do outro, né? Bom, aquela é a primeira teoria do aparelho psíquico de Freud, né? Depois, Freud coloca outros conceitos que vêm a somar esse conhecimento de como somos, né? De como é que é a nossa estrutura psíquica, o que acontece quando a gente se depara com diversas situações. Então, aqui, Freud coloca 3 conceitos: id, ego, superego, né? O id é a parte instintiva, né? É a nossa parte instintiva. Todos nós temos uma parte instintiva. Aliás, quando nascemos, somos 100% instintivos, né? Lembra no começo, quando eu falei para você que a mãe, sentindo a criança no seu ventre, né, ela faz um determinado comentário: olha, esse é mais agitado, esse é menos agitado, se mexe mais, chuta menos. Pois bem, ela percebeu essa característica e até diferencia um filho do outro com relação a essa característica. Pois bem, quando nasce, então a criança recém-nascida, tem crianças que quando estão com fome, né, querem mamar, toda criança quando quer mamar chora, mas o choro é diferente. Algumas crianças berram, esguelam, né? Outras choram sentidas. Pois bem, existe a diferença. Algumas já trazem esse instinto mais rebelde, né? Outras mais submissas, né? O nosso instinto tem a ver com a nossa parte animal, né? Então, o que é instintivo em nós? É instintivo em nós o sexo, a fome, a sede, a necessidade de abrigo, a raiva, o medo. Tudo isso é instintivo, né? E cada um de nós, então, viemos com aqueles fatores, aquela influência de fatores internos, que é essa pureza de instinto, né? Quer dizer, é essa forma bruta, instintiva, com a qual chegamos no mundo, né? Pois bem, a partir do primeiro contato com a mãe, a criança já começa num processo de socialização, né, de aprendizagem social, que é o ego,
né? Bom, então, quando a criança chora porque quer mamar, chora, e ele escuta a mãe falando, calma, calma, você já vai mamar, espera um minutinho, né? E aí começa a abrir a blusa para colocar o peito na boca da criança. Ele vai escutando, ele não entende nada, ele não entende aquela linguagem, nem o vocabulário, mas ele fica sensibilizado e aquilo já é um código para a criança. Ele começa a partir da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª vez, já decodificar que aquele som, logo depois daquele som, vem um mamar. E ele então vai diminuindo essa raiva, né? Esse choro sentido, instintivo. Então isso já é o início de uma socialização, né? Então a nossa aprendizagem social, ela começa aí, já desde recém-nascido, começa logo a partir do momento que a gente vem à luz. E quando ela termina? Quando a gente morre. Durante todo esse período, a gente tem um desenvolvimento do ego, a socialização. Então, aqui dentro do ego, tem o modo que somos, que aprendemos ser. Então, quando a mãe fala, olha, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim, né, isso é sadio, não faça isso, faça aquilo. Entra aqui. Né, entra no ego. Mas não só o que escutamos, mas o que vemos também. Então, o hábito da organização da casa, da limpeza, o modo de se relacionar com as pessoas. Então, numa família onde que todo mundo fala alto, aquele é o código. E a criança, portanto, aprende a falar naquela mesma altura, naquele mesmo tom, naquele mesmo ritmo, né? O modo com que as pessoas da casa trabalham, se movimentam, assistem programas, comem, o modelo de refeição, o modelo o modo de se comportar diante da mesa, não de se comportar com garfo, mas os hábitos voltados para a alimentação, é um processo de socialização, é uma aprendizagem. Ou seja, tudo que uma criança vai adquirindo, a partir da infância vai adquirindo, né? A gente diz respeito à aprendizagem social. O modo com que ela vai, então, nos seus diversos grupos. Então, existe esse primeiro momento, que a gente chama de primeira infância, que é a internalização das normas, conforme a gente viu lá no complexo de Édipo, né? A internalização das normas, das regras. Então, ali ele já começa a compreender melhor as normas de determinados grupos. Então, existem normas dentro do grupo família, que são as primeiras leis. Então, as primeiras leis vêm de dentro de casa, né? Abrindo um parênteses aqui, apesar de que a sociedade moderna, essas primeiras leis, elas estão sendo substituídas, em parte, por leis institucionais, né? Por que leis institucionais? Porque hoje a criança, a mãe fica com a criança num período de licença maternidade, depois ela volta para o trabalho, na maioria dos lares, e essa criança vai para uma creche, depois para uma escolinha, fica o dia inteiro. O pai leva dormindo e os pais pegam dormindo. Levam de manhã dormindo e pegam à tarde dormindo. Logo, essas normas, esse aprendizado social de desenvolvimento de valores, né, são institucionalizados, ou seja, é a creche que passa, a escolinha, depois a escola. A escola é o segundo ambiente, mas o primeiro, da internalização das leis, das normas, primeiras leis,
está sendo substituída pelas instituições, né? Por isso que algumas coisas ficam difíceis, algumas normas, a gente percebe que hoje a criança, o adolescente, ele tem dificuldade em interiorizar, né? Esse está sendo um problema atual, né? Bom, então, a aquisição de todos os valores, então, passa por esse primeiro grupo familiar, depois vem um segundo grupo, que seria o grupo de trabalho, né? A escola, e ele vai tendo uma aprendizagem, um desenvolvimento, uma aquisição de valores, né? Bom, o terceiro conceito chama superego, que diz respeito às censuras que nós vamos tendo internamente, né? Se o id é um instinto, o ego é a aprendizagem social. Então, eu controlo, através da aprendizagem social, eu controlo o meu instinto. O instinto é regido pelo princípio do prazer. Tudo eu posso, tudo eu quero, aqui. E aqui, o ego é regido pelo princípio da realidade. Nem tudo que eu quero, eu posso, né? O instinto, ele avança, ele não pensa, né? Ele está relacionado puramente ao prazer, enquanto que o ego está dentro de um processo de realidade, de uma análise, de uma observação, dentro do processo de realidade. O superego, ele é uma censura interna. Então, se você aprendeu aqui alguma coisa que pode ou que não pode, e se você rompe com esses valores, com essa aprendizagem aqui, se você rompe com isso aqui, você sente o peso interno, a censura é tua. Ninguém precisa saber que você rompeu com esse aprendizado aqui, que você fez algo diferente do que você aprendeu. Você se culpa, né? Você internaliza a culpa. É uma censura, ela não vem de fora, né? Você internalizou aquilo que podia e aquilo que não podia. E neste caso, você rompeu e você sente culpa. Você só sente culpa daquilo que você codificou aqui internamente como sendo possível, não possível, bom, mal, certo, errado. Então, aqui nessa aprendizagem social, você interiorizou normas, regras, leis, né? Ok? Obrigado. Bom, nós desenvolvemos atitudes, não é? Então, nós não tomamos atitudes. Essa é a diferença, né? A gente confunde, é comum acontecer das pessoas acreditarem que atitude é igual a ação, comportamento. Não. Nós desenvolvemos atitudes. Qualquer ação é o resultado de uma atitude já desenvolvida anteriormente, ou seja, são esses valores, códigos que a gente aprendeu lá na socialização, conforme falei, o ego, né? Então, a gente desenvolve atitudes. É como se nós tivéssemos códigos internos. Quando se apresenta uma dada situação, a gente responde de acordo com os nossos valores, que são códigos que a gente interiorizou no processo de aprendizagem social, no processo de socialização.
Bom, as atitudes, a gente desenvolve atitudes com relação a tudo. O modo com que eu lido com o dinheiro, o modo com que eu vejo o trabalho, o modo com que eu vejo as pessoas, o carinho que eu tenho pelos pais, pelos avós, pela pessoa idosa. Então, eu desenvolvo atitudes. As mudanças, as atitudes, elas não são fixas, estanques. A gente pode ter mudanças de atitude. Essas atitudes, elas se renovam de acordo com novos afetos, emoções, experiências, né? Vai mudando a nossa forma de olhar para o mundo, né? Esses são alguns conceitos importantes para a gente saber que muitas vezes a gente tem um certo padrão de comportamento, né? Então, paradigma é sinônimo de modelo, de padrão, né? Então, muitas vezes a gente adota um paradigma de vida, um modelo de vida, um padrão de vida, né? Padrão de comportamento, um padrão de aquisição de valores no modo de ser. E a gente se torna um pouco rígido, não atualiza, não muda a partir das novas experiências. Isso é muito ruim. É muito ruim porque a gente vai se tornando rígido, a gente fica engessado. Esse engessamento a gente chama de paralisia de paradigmas, quando a gente não atualiza a nova forma de ser, um novo modelo de ser, um novo olhar para as coisas, né? O mundo é dinâmico, as pessoas são dinâmicas e é necessário que a gente atualize o nosso modo de ser, né? Então, a todo momento, a gente tem novas experiências, novos afetos, novas emoções, principalmente, conhece novas pessoas, então a gente precisa ir atualizando nossos paradigmas, porque do contrário, a gente tem o que a gente chama de paralisia de paradigmas. Isso não é muito bom. É quando a gente fala, poxa, mas aquela pessoa é rígida, aquela pessoa ela é intransigente, ela é inflexível, não consegue compreender, não dá oportunidade de aprender, né? Não quer aprender. É aqui. Olha, todos esses fatores que a gente viu, sem dúvida nenhuma, interferem sobremaneira no processo da gente se comunicar. E é importante entender de que forma eles entram aqui no processo de comunicação, né? A comunicação é a emissão, né? Quer dizer, existe um emissor ou um transmissor, vamos falar de uma comunicação interpessoal, né? Quando eu estou comunicando algo a alguém, eu ocupo um papel que pode ser chamado de transmissor ou emissor, né? Ou seja, eu tenho uma determinada fonte que vai direcionar uma certa mensagem e eu emito essa mensagem para um receptor. Então, eu emito, né? Eu emito essa mensagem para um receptor. Essa mensagem, ela vai através de um canal, né, para esse receptor. Esse canal pode ser a fala, pode ser o gesto, né? Quando eu estou emitindo aqui uma mensagem, essa mensagem, ela está recheada do quê? De valores pessoais. Códigos, ela corresponde a códigos. Códigos que eu tenho. É um modo de eu enxergar as coisas, está aqui. Vai junto com isso, né? Vai junto com essa mensagem. Então, são códigos que vai. Bom, esse receptor recebe a mensagem percebida, ou seja, eu emito, né? Eu sou um transmissor, um emissor, então eu mando uma mensagem de acordo com os meus valores, de acordo com os meus códigos, eu envio a minha mensagem desejada. Logo, o receptor recebe essa mensagem, recebe a mensagem percebida, né? Bom, a comunicação para por aí? Não para por aí.
é necessário que haja uma decodificação desses valores. Então, o receptor, ele tem que decodificar essa mensagem. Ele decodifica e ele dá o que a gente chama de feedback. Feedback, ele dá uma retroação, uma retroalimentação, um feedback, um retorno de que ele compreendeu a mensagem, né? Bom, os comerciais de TV, né? Então, existe o emissor, que é uma determinada companhia, que tem um determinado produto, e ela lança aquela propaganda na TV. Ela é o emissor. A mensagem é a informação sobre um determinado produto. Que canal? Canal televisivo, através de uma propaganda televisiva. Aquela mensagem é recheada de códigos. Ou seja, então numa propaganda de TV, numa propaganda de cerveja, ele coloca mulheres, ele coloca praia, que são códigos atrativos com relação à cerveja, né? Então, um sabão em pó, coloca uma moça bonita, uma senhora, uma dona de casa bonita, sempre com a casa super organizada, né? São códigos que vão junto com essa mensagem do sabão em pó. Bom, você que assiste esse comercial de TV é o receptor. Agora, como essa empresa que vende cerveja, que vende sabão em pó, vai saber se a propaganda dela deu certo ou não? Como é que ela sabe que foi decodificado e que houve um retorno, uma retroação, um feedback? A partir das vendas, né? Do resultado das vendas. Se aumentou, significa que houve uma comunicação, né? Houve uma decodificação do propósito, né? Que era do propósito inicial da mensagem, né? A comunicação, ela parece muito simples, né? Um processo muito simples, mas não é. Não é. A gente vai ver aqui que não é simples, né? Tem diversas barreiras o processo de comunicação, né? Então, você vê, olha, quais são as possíveis barreiras? Falamos que o nosso processo de socialização tem diversos valores. Então, nós formamos conceitos dentro de nós. E muitas vezes esses conceitos, né, que nós temos, que é a nossa formação de atitudes, né? O nosso desenvolvimento de atitudes que vai conduzir as nossas ações, e uma das ações é a comunicação, o modo com que a gente vê o mundo. Existem barreiras, né? Então, por exemplo, as ideias pré-concebidas, os meus preconceitos, as ideias que eu tenho antes do conceito real, né? É uma barreira. O meu interesse, a minha motivação sobre determinada coisa interfere no meu processo de comunicação. A minha própria habilidade de comunicação interfere. Se eu sou uma pessoa mais tímida, mais retraída, eu falo menos, ou eu não consigo transmitir aquilo que quero, é uma barreira, sem dúvida alguma, né? Conflitos pessoais, né? Ou seja, numa situação que há numa comunicação onde existe um histórico de conflito, é muito difícil ela entrar, a mensagem ser recepcionada sem que haja uma contaminação dos códigos, né? Existem barreiras, assim, que a gente denomina aqui como, por exemplo, filtragem, né? É a manipulação, a distorção da informação pelo próprio emissor. Políticos fazem muito bem isso, né? Percepção seletiva, né? Você decodifica a mensagem recebida de acordo com o seu interesse, né? Com base nas suas necessidades, motivações, interesses.
sobrecarga de informação. Quando existe uma comunicação excessiva, fica difícil compreender pela própria quantidade de informações, né? Então, a perda de compreensão. Não existe uma comunicação eficaz. Defesa. Quando as pessoas se sentem ameaçadas por aquele tipo de comunicação, né? Então, ela já tem dificuldade porque ela já tem uma ideia pré-concebida de que ela tem que se armar. E aí fica difícil de ouvir, fica difícil de estar aberto. Então, existe essa barreira chamada defesa. E a própria linguagem, né? Que a gente... que é uma barreira, quando fala linguagem, não é só no sentido de idioma também. Mas, por exemplo, a própria questão relacionada à idade, à formação escolar, né? A um determinado vocabulário de uma determinada área de trabalho, né? São dificuldades de comunicação, são barreiras na comunicação. Bom, deu para perceber aqui o quanto que os fatores internos e externos interferem no modo que somos, né? No modo que a gente se comunica. E tem um instrumento chamado janela de Johari, né? São dois autores, um John e Harry, que eles montaram essa estrutura, dois americanos, e para mostrar mais ou menos o que acontece num processo de comunicação. Um processo de comunicação envolve uma quantidade de exposição, né? Uma quantidade de exposição ao meio e uma atenção aos feedbacks vindo do meio. Ou seja, então, quanto que eu me exponho no processo de comunicação e quanto que eu fico atento ao retorno que vem dessa minha comunicação. Bom, então, ele quantificou aqui, né, os autores quantificaram para a gente ter uma ideia. Então, de 1 a 10, a quantidade de exposição, de 1 a 10, a quantidade de feedbacks. Bom, vejam só, se eu... e isso varia de acordo com grupos, né, de acordo com os grupos. Se eu estou num grupo, no meu grupo familiar, e eu consigo me expor mais, né? Então eu consigo me expor mais, por exemplo, né? E consigo ficar mais atento aos feedbacks do meio. Logo, a minha janela aberta é maior, né? Ou seja, as pessoas me conhecem, eu conheço os outros também. Agora, se eu me exponho menos, então, fazer um desenho aqui. Eu estou num emprego novo, por exemplo. Eu estou num emprego novo, eu não conheço ninguém, não conheço a situação, eu vou me expor menos. Então, imagina, eu vou me expor menos. Eu vou fazer um risco aqui para você entender. Me exponho menos. Como tudo é novo, eu olho para o pessoal, eu não conheço ninguém, não sei nada, não conheço a empresa, eu estou atento aos feedbacks, porém, eu pouco compreendo esses feedbacks. Então, baixo aqui também. Logo, essa janela ficou maior. Essa janela maior é a janela desconhecida, ou seja, eu não conheço as pessoas e elas não me conhecem também. Bom, essa janela é para mostrar o quanto que a quantidade de exposição e a quantidade de feedback ao meio, ela varia de acordo com os grupos. E que é de mais importante a gente ter atenção, porque tem pessoas que se expõem demais e não percebem o feedback do meio. Então são pessoas muitas vezes intransigentes, pessoas mentirosas, pessoas que enganam e não percebem que o outro está percebendo que ela está enganando, que ela está mentindo, né? Então, essa relação entre atenção aos feedbacks vindo do meio e exposição, essa atenção a esses fatores, a atenção a esses fatores de exposição e de feedbacks é muito importante no processo de relacionamento interpessoal, né?
Bom, a gente estava comentando, né, inicialmente, que o homem é um ser social, né? O homem é um ser social. Logo, quando ele percebe algo, a percepção é a forma de captar o mundo através dos órgãos do sentido. Quando ele entra num determinado grupo, né, então a gente participa de diversos grupos sociais, quando ele entra num determinado grupo, ele ocupa papéis, né? Então, por exemplo, dentro de uma família, ele ocupa papel, o papel prescrito. Ele pode ocupar um papel aqui prescrito de... um minutinho, por favor. Ele ocupa um papel prescrito, por exemplo, né? Ele pode ocupar um papel prescrito de filho, né? Ocupa um papel prescrito de filho. Ele pode ocupar um papel prescrito de pai, mãe, ok? É o papel prescrito. É o papel denominado. Então, numa empresa, ele pode ocupar o papel de assistente administrativo. Assistente administrativo, não é? Bom, esse é o papel prescrito. Papel desempenhado é o papel real. É o real que ele ocupa. Ele pode ter o papel prescrito de filho, mas ele não exerceu o papel. Ele frequenta a casa dele, mas ele não exerce o papel de filho. Então, muitas vezes a gente está dentro de certos grupos, a gente tem um papel prescrito, mas a gente não desempenha o nosso papel real, que é o papel desempenhado. O ideal é quando o papel prescrito é coerente com o papel desempenhado, né? Então, isso dentro de uma empresa, por exemplo, conhecer o seu real papel garante, né, um excelente papel complementar. O que vem a ser o papel complementar? É o que complementa, né? Ele complementa o seu papel prescrito. Então, se eu exerço um papel prescrito de filho, qual é o meu papel complementar? É pai, mãe, né? Então, a importância do papel complementar é justamente saber da expectativa do outro. Então, se eu sou um aluno, qual é o meu papel complementar? Professor. Logo, conhecer quais são as expectativas, conhecer o meu papel garante o desempenho correto, garante um papel desempenhado coerente com o papel prescrito. Eu consigo fazer isso quando eu olho para o outro papel que me complementa. Se eu sou aluno, portanto, qual o papel que me complementa? O papel de professor. O oposto é verdadeiro. O professor tem lá o papel prescrito. Ideal que ele tenha um papel desempenhado, papel real, desempenhado, coerente com o papel prescrito. O que complementa o papel do professor? O aluno. Então, essa relação de empatia, de conhecimento, de integração de papéis, garante uma coerência no nosso exercício dentro dos grupos sociais, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da família, né? Quantas pessoas não conseguem perceber o seu real papel dentro da família mesmo? Ele acha que ele é um componente, ele acorda pela manhã, toma café, vai para o trabalho, volta, janta, dorme e não interage, não tem uma interação. Ou seja, ele tem um papel prescrito, ele pode ser filho, ele pode ser marido, mas o papel desempenhado dele não corresponde com o papel prescrito, né? Logo, o não desempenho, a falta de coerência com isso vai afastando ele desse grupo, né? Bom, e assim a gente termina
essa exposição sobre relacionamento interpessoal. A intenção foi mostrar o quanto que o homem ele é complexo, né? O quanto que aquilo que a gente faz todos os dias e de modo tão automático, em diversos contextos, ele não é simples, né? O nosso relacionamento não é simples, o nosso processo de comunicação não é simples, o homem não é simples, né? A psique do homem, a mente do homem é complexa. Muitas vezes a gente tem interesse de mudar e muitas vezes a gente não sabe como mudar, né? Por isso que o conhecimento é uma forma da gente superar dificuldades e limites, né? Então agradeço mais uma vez e sejamos felizes, então. Muito obrigado.